Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos conduz ao coração da vida espiritual. Jesus não está preocupado apenas com aquilo que fazemos. Ele quer nos ensinar por que fazemos. Há pessoas que realizam muitas obras boas, participam de celebrações, fazem orações, rezam publicamente e até praticam penitências. No entanto, Jesus nos alerta que uma obra aparentemente santa pode perder seu valor quando é realizada para alimentar o orgulho. O Senhor repete 3 vezes uma expressão impressionante: eles já receberam a sua recompensa. Qual é essa recompensa? O aplauso humano, o elogio das pessoas, a admissão passageira. Quem vive buscando reconhecimento encontra apenas isso, uma glória que dura alguns instantes e desaparece rapidamente. Mas Deus quer nos dar algo muito maior. Ele quer nos dar a sua amizade, sua graça, sua presença. Vivemos numa época em que a aparência ganhou uma importância enorme. Muitas vezes somos tentados a mostrar tudo, nossas realizações, nossos sofrimentos, nossas virtudes e até nossas práticas religiosas. Jesus, porém, nos convida a redescobrir o valor do escondimento. O Pai vê aquilo que ninguém mais vê. Ele vê a lágrima silenciosa derramada durante a oração. Ele vê a ajuda oferecida discretamente a quem passa necessidade. Ele vê o sacrifício realizado em segredo. Ele vê a luta interior contra o pecado. Ele vê a fidelidade de quem continua rezando, mesmo quando não sente consolações. O mundo valoriza aquilo que aparece. Deus valoriza aquilo que nasce do amor. A primeira lição do Evangelho é sobre a esmola. Dar aos pobres não é apenas oferecer dinheiro, é dar tempo, atenção, escuta, acolhimento e misericórdia. Existem pessoas profundamente necessitadas de uma palavra de esperança, de um gesto de carinho, de um olhar fraterno. Quando ajudamos alguém apenas para sermos reconhecidos, transformamos a caridade em autopromoção.
Mas quando ajudamos por amor a Cristo, tocamos o próprio coração de Deus. A segunda lição é sobre a oração. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Nem todos possuem um espaço físico de silêncio, mas todos podem construir um santuário interior. Há muito barulho em nosso tempo. Barulho externo e barulho interior. Muitas vezes falamos com todos, mas esquecemos de falar com Deus. A oração é o lugar onde deixamos cair as máscaras. Diante de Deus não precisamos fingir força, santidade ou perfeição. Podemos apresentar nossas fraquezas, medos e feridas. O Pai que vê o que está oculto já conhece tudo, mas espera que abramos nosso coração para Ele. Meus irmãos, este Evangelho também nos convida a refletir sobre o uso das redes sociais, por que não? Elas são instrumentos bons quando utilizados para evangelizar, comunicar e promover o bem. Contudo, existe um perigo espiritual que Jesus já denunciava há 2000 anos. A busca incessante por ser visto, admirado e aprovado pelos outros. Hoje muitas pessoas sentem a necessidade de publicar tudo o que fazem. Onde estão, o que comem, o que compram, o que pensam e, infelizmente, até mesmo suas práticas espirituais. Publicam a esmola que deram, a oração que fizeram, o retiro que participaram, o momento de adoração, a penitência que estão realizando. Nem sempre há má intenção. Mas é preciso examinar o coração. Estou compartilhando para glorificar a Deus ou para receber curtidas, elogios e reconhecimento? Jesus diz claramente: teu Pai vê o que está escondido. Há uma beleza especial nas coisas que permanecem entre Deus e a alma apenas. Nem toda experiência espiritual precisa ser exibida. Existem graças que são tão sagradas que devem ser guardadas no silêncio do coração, como fazia a Virgem Maria, que conservava todas essas coisas e as meditava em seu coração. O risco de expor excessivamente a vida espiritual é que pouco a pouco a pessoa deixe de buscar o olhar de Deus para buscar o olhar dos seguidores. Sem perceber, a recompensa deixa de ser a intimidade com o Pai e passa a ser a aprovação das pessoas. Então acontece exatamente aquilo que Jesus adverte no Evangelho: já receberam a sua recompensa. O cristão não vive para aparecer, mas para testemunhar. E muitas vezes o testemunho mais forte não é aquele que é publicado, mas aquele que é vivido no silêncio, na fidelidade diária, na oração escondida, no sacrifício que ninguém vê e na caridade praticada sem que ninguém saiba. Deus continua vendo. Isso basta. A terceira lição é sobre o jejum. Jesus pede que o discípulo jejue com alegria. O verdadeiro jejum não é uma demonstração pública de sacrifício. É um exercício de liberdade. Jejuamos para recordar que Deus é maior do que nossos desejos imediatos. Jejuamos para educar nosso coração. Jejuamos para que Cristo ocupe o centro da nossa vida. Talvez o jejum mais necessário em nossos dias seja o jejum do orgulho, da crítica destrutiva, das palavras agressivas, das reclamações constantes e da indiferença diante do sofrimento alheio. O santo jejum nos ajuda a crescer no amor. O Evangelho de hoje nos convida a fazermos um exame de consciência profundo. Por que rezo? Por que ajudo? Por que sirvo? Por que participo da vida da igreja? Busco verdadeiramente a glória de Deus ou às vezes procuro a minha própria? A santidade floresce quando aprendemos a viver para o olhar do Pai. Os santos compreenderam isso profundamente. Muitas de suas maiores virtudes permaneceram escondidas aos olhos do mundo. Eles não buscavam ser admirados, buscavam amar. Foi assim com Santa Teresa de Calcutá, que serviu os mais pobres por amor a Cristo. Foi assim com São João Maria Vianney, que passava horas em oração silenciosa. Foi assim com Santa Teresinha do Menino Jesus,
que descobriu o caminho da santidade nas pequenas coisas feitas por amor. Que também nós aprendamos a viver sob o olhar amoroso do Pai, sabendo que aquilo que é feito com amor nunca passa despercebido diante de Deus. Que nossas esmolas sejam discretas, que nossa oração seja sincera, que nosso jejum seja alegre, e que toda a nossa vida seja uma oferta de amor ao Senhor, que vê o que está escondido e recompensa aqueles que o buscam com o coração sincero. Rezemos assim. Senhor Jesus Cristo, ensinai-nos a viver uma fé autêntica e humilde. Livrai-nos da vaidade espiritual e da busca de elogios humanos. Que nossa oração seja verdadeira, nossa caridade generosa e nosso jejum sincero. Fazei que procuremos sempre agradar ao Pai, que vê o que está oculto e conhece o mais profundo do nosso coração. Concedei-nos a graça de viver cada dia para a vossa glória e não para a nossa. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.